A paz do Senhor Jesus, vamos aqui para mais um vídeo sobre o Janeiro Branco. E esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o recurso. No próximo vídeo nós vamos falar mais aí sobre como nós podemos aí trabalhar este recurso no Janeiro Branco, tá bom? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o recurso de Elias o Tisbita. Então Elias o Tisbita é um homem de Deus. E quando fala Elias o Tisbita, é aquele que nasceu em Tisbé. Então, não fala a linhagem de Elias. Nós vemos que os outros profetas, e Isaías, filho de tal, neto de tal, e Elias não. Elias não tem uma linhagem, Elias não tem um nome famoso, não tem. Se tem ali algum parente famoso, vamos colocar assim, não é mencionado, né, como nos outros. Então, Ezequiel era filho de sacerdotes, de uma linhagem de sacerdotes. Então, Elias o Tisbita, de Tisbé, que em alguns mapas nem aparece, né? Mas ele foi um grande homem de Deus. Isso serve para nós, né? Às vezes a gente não tem, principalmente no ministério, né? Às vezes não tem ali uma linhagem, né? De pastores, uma linhagem de tias e tios do ministério infantil, mas o Senhor nos escolheu. Então, Elias é um grande homem de Deus. Então, este PDF faz parte dessa série de vídeos. Então, nos PDFs que vocês tiverem, sempre que vocês quiserem vir para playlist, você pode só clicar aqui, ó, clique aqui para assistir e baixar mais PDFs, porque nós teremos mais PDFs durante essa série de vídeos. E se você clicar aqui para conhecer nossos materiais, clique aqui, você vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp. Então, Elias o Tisbita, Elias o profeta de Deus, um homem de Deus, né, que muitas vezes estava solitário. Então, por isso que eu resolvi essa imagem aqui representando Elias. Muitas vezes ele estava solitário de pessoas, mas Deus nunca o abandonou. Então, em Janeiro Branco, às vezes a gente está rodeado de pessoas, tem pessoas ali e nós nos sentimos sozinhos. Lembrando que esse vídeo aqui é só para a gente dar uma olhada, tá bom? Então, muitas vezes eu não vou falar em sequência a história, depois nós falaremos certinho como nós podemos usar aí no Janeiro Branco. Para a gente dar uma olhada no PDF, no recurso visual. Então, Elias, o Tisbita, então ele pensa que está só, mas Deus está com ele, e além de Deus estar com ele, ainda o conforta, o consola, e diz que ele não está sozinho. Então Deus sustenta o profeta. Então ele bebia do riacho e os corvos traziam pão e carne para ele, né? Algumas passagens falam só carne, mas Deus sustenta o profeta por meios, né, não tão comuns, né, pelo próprio corvo que comia carne, mas ele segurava aquela carninha no bico e levava para Elias, ou seja, Deus, ele manda em tudo, ele manda até na natureza, ele fala e os animaizinhos obedecem. Então nós podemos ver que um povo se rendeu, né, pela crença de uma rainha malvada, e os animais ainda louvam ao Senhor, ainda obedecem ao Senhor. Muitas vezes o ser humano se corrompe, mas Deus sustenta ele. Então, veja que ele não está num palácio, veja que não é fácil, mas Deus o sustenta com pão, né, com carne, em algumas passagens, e a água do riacho. Então Deus envia fogo do céu, né? Elias fala que segundo a palavra dele não choveria e fica 3 anos sem chover. E aí ele faz o desafio ali no monte, né? No Monte Carmelo. Então Deus envia fogo do céu. Os profetas de Baal, aqueles que se sentavam à mesa da rainha Jezabel, fazem ali seus sacrifícios, ficam ali fazendo aquelas coisas e nada acontece. E Elias faz uma pequena oração e Deus envia fogo do céu e queima o holocausto. Isso, lógico, que é um vídeo só para a gente ter uma ideia, né? Então, cada folha dessa, cada imagem dessa, você pode falar grandes coisas. Uma pequena nuvem. Então, era uma pequena nuvem, foi um pequeno sinal, mas Elias já sabia que Deus ia fazer grandes coisas. Então, quando o servo olha e vê que vem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas era um sinal de Deus. Então, pensa-se que sinais de Deus vão vir só de formas grandiosas e são em coisas pequenas do nosso dia a dia
que nós podemos ver o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus envia chuva. Então, Baal era conhecido como da plantação, né? O Deus da plantação, Deus da chuva, Deus da prosperidade. E ali depois, Deus que envia o fogo do céu, não Baal. E depois disso, Deus envia a chuva, né? E aí entra essa questão. Elias pensa que depois de tudo isso também, né? Lembra que eu tô falando que eu não estou falando, né, necessariamente por sequência, nós estamos falando aqui dos visuais. E lembre-se que Elias pensa que agora é igual aquele sentimento que a gente tem, né? Agora vai, agora sim, né? Agora sim as pessoas vão entender que Deus é Deus. Agora sim essa pessoa muda. Agora sim tudo vai dar certo. E na verdade, né, a rainha, em vez também, e o rei, né, que era também um homem influenciável, né, principalmente pela sua esposa. Então ele já tinha ali uma tendência de não seguir os passos, né, do Senhor, né, não obedecer o Senhor, mas aí nós vemos que ele é influenciável também por essa rainha, que foi criada para ser uma sacerdotisa de Baal, e quando ela se casa com Acabe, ela leva esse costume com ela, e ele em nenhum momento a repreende, mas participa de tudo que ela faz. Então, aqui o rei Acabe e a rainha Jezabel. E Jezabel, quando vê que Elias, né, vamos assim, ganhou aquele desafio e além de tudo ainda matou os profetas de Baal, ela fala assim para ele que aquele momento, né, a partir daquele momento, a 24 horas, ela mataria o profeta Elias. E Elias, pensando ali em seu coração, que depois de tudo que aconteceu, de tudo que o povo viu, o povo, né, e até mesmo o rei e a rainha iam se render a Deus, ele é ameaçado de morte. É aí onde nós entramos também, que ele entra em uma crise de pânico, ele entra ali, não necessariamente vamos falar uma síndrome, mas ele tem uma crise de pânico. Porque tem pessoas que têm síndrome do pânico, que é algo que fica ali com elas. Então, né, não é algo que necessariamente tem que ter algo para acontecer. Às vezes, aquele pânico vem, né, mas a pessoa que tem a síndrome, que trata, ela já sabe que se trata daquilo e ela procura os meios ali para se acalmar. Mas aqui nós vemos que o profeta, ele tem uma crise de pânico. Então, ele tem uma crise de pânico, ele entra em pânico, e quem tem crise de pânico, ou já teve, ou quem tem síndrome do pânico, ela vai entender, né? Algumas pessoas não entendem, porque Elias, né? Elias foi sustentado pelos corvos, Elias viu o fogo do céu cair, Elias falou que não ia chover e não choveu, então se ele clamasse a Deus, a rainha Jezabel não poderia tocá-lo. Mas, na verdade, ele entra numa crise de pânico, porque ele pensava que estava tudo resolvido, que até mesmo o rei e a rainha iam se render ao Senhor. Isso não acontece. Então, quem tem síndrome do pânico, quem tem crises de pânico, às vezes, ou já teve, sabe que a pessoa não tem um raciocínio lógico naquele momento. Ela realmente, né, entra naquele estado de pânico e não pensa, né? Então ele poderia, porque as pessoas pensam, ele poderia clamar a Deus ali, mas ele já desanima, ele desiste, né? Nós vamos ver mais à frente. Então, essa é a situação do profeta. Então, o profeta entra na caverna, aí onde ele entra na caverna, ele pede a morte, ali ele começa a... Vocês estão vendo que vem algumas mensagens, porque meu aplicativo de gravar a tela, se eu desligo a internet agora, ele não quer pegar, tá bom? Então, me perdoem aí. E aí o profeta entra nessa crise. E aqui também, depois nós vamos ver, nós podemos tratar, igual eu falei para vocês, numa figura dessa você pode falar muito, né? Porque aqui nós vemos que o anjo toca Elias, e aí toca Elias, então Deus dá ali um toque, ou seja, quantas vezes nós precisamos de um abraço, conversa com Elias, faz Elias falar, né? E daí onde Elias quer morrer, Elias fala que chega, e aí ele deixa Elias desabafar. Então o próprio Deus ali, né, ele faz Elias falar, ou seja, nós temos que falar aquilo que está nos entristecendo. E Elias fala, e o anjo toca, e Deus fala com ele, Deus manda pão e manda água, né? Então ele acorda, ele come, volta a dormir novamente, porque ali ele já está num estágio depressivo, mas Deus ainda está ali, manda tocar de novo, manda comer novamente, tomar água. Então aqui também nós podemos ver
que Deus usa também de um tratamento com remédios, vamos colocar assim, porque a água e o pão ali, elas agem como para fortalecer, né? Então Deus faz ali uma terapia com ele, vê que ele sente o toque para ele não se sentir sozinho, né? Então ele está numa caverna para morrer, ele está numa caverna escondido, porque ele não quer ver nem a luz do sol, ele quer ficar dormindo, né? E pedindo a morte, mas Deus manda o anjo toca ele. Então, olha, você não está sozinho. Deus o instiga a falar, né? Ele faz Elias falar. Então, nós temos que falar. Então, pode ser ali a terapia, né? Ou colocar para fora, né? Algo que nós temos dentro de nós ali que está nos incomodando. Mas muitas vezes não seremos tão compreendidos. Então, por isso existem os médicos. Então, o psiquiatra, o psicólogo, né? Então, a gente tem que tirar esse estigma, né? Às vezes para conversar, e Elias conversa, né? Deus não fala assim, rapaz, você tá. Em nenhum momento Deus fala, olha, a rainha não queria te matar, então por que você não ficou lá então, se você queria morrer? Então, olha como Deus é compreensivo, que a gente, né, ainda fala assim, mas então procurar ali uma ajuda correta para te ouvir, para te escutar. Então Deus aqui nos mostra que ele tem, olha os tratamentos, né, antes mesmo de existir a psicanálise, antes mesmo de existir os médicos que nós temos hoje. E ali ele alimenta, né, ele dá água. Então, né, e Elias volta a dormir porque a depressão está instaurada já. E ele continua ali, Elias, até que ele fala, come, né, o anjo fala, come, bebe, porque o teu caminho ainda é longo. Ou seja, você tem muito ainda o que fazer. E quantas vezes nós caímos até mesmo aí num estado depressivo e pensamos que não vamos mais, né? E como nós estamos falando aqui, trabalhar com o Ministério Infantil. Mas o Senhor nos fortalece também, né? O pão e a água também, não só nessa questão de medicamentos, mas também o pão, que é Jesus, o pão da vida, e Jesus a fonte de água viva. Então, quando nós temos aí a crise de pânico, a depressão, se Jesus entrar na nossa vida, né, como o pão da vida, como a fonte de água viva, então nós também seremos fortalecidos para caminhar aí. Então Elias, com a força daquela comida, caminha 40 dias e 40 noites. Aí ele encontra Eliseu, para que Eliseu seja o seu sucessor, ele unge reis, e ele ainda volta, né, ali para falar com o rei, com a rainha, sobre a vinha de Nabote. Então ele profetiza novamente, né, mas profetizando o juízo de Deus para o rei Acabe e a rainha Jezabel, e é onde ele fala que Acabe, nenhum da linhagem de Acabe ficará, e também que quando a rainha Jezabel morrer, ela não seria enterrada, mas ela seria ali, né, ficaria ali no campo, né, então naquele tempo era algo assim, a pessoa que não era enterrada, que os animais ali, como ele fala mesmo, lamberia o sangue, era uma coisa assim muito terrível. Hoje já seria, imagina naquele tempo, né? Que era uma tradição deles serem enterrados, principalmente o rei e a rainha. E depois que Elias é levado ao céu num redemoinho de fogo, aí que acontece isso, né? Então Jeú, que Elias unge, ele que vai e dá fim, né, à vida da rainha Jezabel. E realmente acontece como Elias falou. Ele já não estava mais aqui, mas a palavra de Deus se cumpre. Então, vejam só, né? Então, ó, Jesus também, água, fonte de água viva, Jesus é o pão da vida. Então, olhem só, né? Uma imagem a gente fala bastante coisa. E nós vamos falar muito mais aí durante a série de vídeos, tá bom? Essa aqui é só para a gente dar uma olhada no visual. Deus cuida daqueles que são fiéis. E nesse caminho, quando Elias resolve, depois de muito tempo, né? E aí ele vai lá para a viúva. Então, vocês vejam aqui, Deus nos dá vida. Então, nesse aqui você pode falar sobre que realmente a mulher fala, né? Agora eu sei que realmente tu és um homem de Deus, porque o menino morre, né? E ele, sem nenhum precedente, ou seja, não, até então não havia acontecido nenhum exemplo na Bíblia de ressurreição. Então, mas Elias ora e o menino volta à vida. Então Deus nos dá vida. E aí Elias vai ao encontro e Obadias encontra ele. E Obadias, ele
trabalhava no palácio da rainha Jezabel e do rei Acabe. Então também nos mostra que não é porque você está inserido em um meio pecaminoso que você vai pecar também. Então, quando a rainha pede, né, manda, né, matar todos os profetas, sacerdotes, todos aqueles que eram, né, do Senhor, ele esconde alguns profetas e de 50 em 50 e sustenta eles com o pão de Jezabel. Ou seja, como Obadias trabalhava no palácio, ele pegava, desviava, vamos colocar entre aspas, né, a comida para sustentar aqueles que a rainha tinha mandado matar. Mas Obadias sabia que Deus ia sustentar, então é uma palavra de sustento, né? Então, Deus cuida, né? Um cuidado também. Deus cuida daqueles que são fiéis. Então, aqui ele conta para Elias. Elias pensa que está só. Deus fala para ele que tem 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Então, ele pensa que só sobrou ele fiel a Deus, ele pensa que só ele sobrou de profeta, né, de servo do Senhor, e Deus lá na caverna fala para ele, ou em determinado momento fala para ele, que 7.000 joelhos não se dobraram, e quando ele está a caminho, né, ali para falar, sai da caverna e vai falar com o rei e a rainha, né, então ele encontra Obadias, e Obadias conta que fez isso, ele, né, separou de 50 em 50 e sustenta ali eles, né, escondidos. Então Deus cuida, ninguém está só. Então essa daí aqui nós temos Deus nos dá vida, né? Então você também pode usar para falar, né, sobre que Deus ele restaura a nossa vida, e o profeta mesmo naquela situação ainda orou e o menino ressuscitou. Então Deus nos usa independente das adversidades que estamos passando. E aqui o rei e a rainha Jezabel, né? O rei Acabe e a rainha Jezabel. Então, durante os vídeos nós vamos falar mais como a gente trabalhar sobre o janeiro branco usando esses visuais e os outros também falando sobre emoções, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.